Maravilhoso, pra mim pelo menos e para os São Paulinos. 11h06, estou com Wilson, o corintiano, e também estou com Eduardo Herbes. Fala, Edu, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Everton, bom dia, Wilson, todo mundo que está nos acompanhando nesse 7 de setembro, né? Uma rodada importante, final de semana, com muitas polêmicas no sentido da arbitragem, que passa a rodada, não consegue se afirmar, o entendimento que os árbitros têm não estão passando para os dirigentes, para os times. Então, para mim, Everton, o que eu posso destacar nessa segunda-feira é esse ponto negativo da arbitragem. Pois é, o que está acontecendo com o árbitro? Principalmente o árbitro de vídeo, que é ele que está lá no fonezinho, assistindo a TV, no ar-condicionado, e que chama o árbitro da partida. Eu vou dividir, talvez, a culpa com os árbitros de vídeo, né, que poderiam ter acelerar um pouquinho esse processo, mas também o árbitro de campo. Eu vou dar alguns exemplos, Everton, e eu quero que o pessoal que está nos ouvindo entenda que não é com algum clube específico, é trazendo alguns exemplos de como eles não estão conseguindo dar esse segmento. O jogo do Internacional contra o Bahia, teve um lance de pênalti que claramente o pênalti foi muito contestado, e aí o árbitro teve o árbitro de vídeo para ajudar na sua decisão e foi lá e convicto assinalou o pênalti. Todo mundo entendeu que esse pênalti não aconteceu. E o árbitro de vídeo foi acionado e ele entendeu que não. Aí você pega o Internacional contra o Palmeiras. Teve uma jogada duvidosa que o Everton pegou uma bola que poderia ter passado a linha ou não. O árbitro de vídeo nem acionado ele foi. Nem acionado foi. Corinthians e São Paulo. O Jô agrediu lá o jogador do São Paulo. Nem acionado o árbitro de vídeo foi. Toda a TV viu, todo mundo repercutiu, não aconteceu. São Paulo e Atlético Mineiro, aquela linha de impedimento, acho que meu filho de 2 anos e meio traça uma linha mais reta que aquela. Pode colocar no Google, pesquisar a imagem que eles divulgam, né? Até imagem... você me mostrou hoje pela manhã que tem a sombra da área fica... Não, a linha da área, você consegue observar que o plano da câmera aqui embaixo, a área é bem maior que lá na parte de cima da imagem. Então não tem como você traçar uma linha torta e diferenciar se está impedido ou não. O jogo contra o Ceará e Santos, a arbitragem foi caótica. Ele expulsou o jogador depois do jogo, ele expulsou no jogo, expulsões duvidosas. O jogador do Santos caiu lá, o Marinho puxando um contra-ataque. O jogador do Ceará foi errado na atitude, chegou e deu de dedo no Marinho. O zagueiro do Santos chegou para proteger o Marinho e deu um tranco, aquele meio soco, empurrão no jogador do Ceará. Ele expulsou o jogador do Ceará junto. Claro, ele merecia receber o cartão amarelo, mas é claro a imagem, o jogador falando, o árbitro falou que eu dei um soco. Em nenhum momento o jogador do Ceará deu um soco. Então a arbitragem tem que ser um negócio bem treinado, sincronizado entre eles. A arbitragem de campo e o árbitro de vídeo. Mas eles estão se complicando em umas situações que não tem como. O futebol brasileiro está conseguindo manchar um pouquinho aí essa caminhada do VAR. E os árbitros que estão trabalhando em campo, eles estão usando o árbitro de vídeo como muleta, né? Exato. Principalmente os assistentes, eles estão abdicando de marcar alguma coisa dentro de campo para esperar a confirmação do árbitro de vídeo, né? Por exemplo, no gol do Grêmio ontem, um lance muito fácil de resolver pelo assistente. Sim. Tava na linha do impedimento, o jogador do Grêmio estava em posição legal, poderia ele ter batido no peito e assumido a situação. Mas o mais interessante desse lance é que o árbitro de campo, ele levantou a bandeira. Então ele entendeu que estava impedido. Aí depois o assistente foi lá e corrigiu, que era como você disse, foi um lance bem fácil de até ser assinalado. E aí tem jogos que o jogador sai 3 metros na frente e ele não levanta daí. Daí ele espera o árbitro de vídeo, porque vai que, né, sei lá, tá um jogador lá do lado da trave conversando com o goleiro, daí dá uma condição legal pro jogador, enfim. Então é essas situações que eles têm que avaliar. E outra coisa, jogadores são cobrados. Quando vem aqui o São Paulo tá perdendo, você vem aqui e rasga os jogadores, a diretoria
Por que não a arbitragem não ser cobrada? Os diretores lá que cuidam lá na CBF, que organizam a arbitragem, eles têm que vir das explicações. Os áudios que eles conversam internamente, eles têm que ser divulgados. Não pode acontecer isso. Porque eles recebem para isso. Ah, mas o árbitro não é profissional. Mas tudo bem. O árbitro lá de Camperê veio para cá falando nos bastidores quanto que a arbitragem ganha. É um bom dinheiro. É um bom dinheiro. Então tem que ser tratado. O árbitro FIFA, mais ou menos uns 10 mil, né? É por aí, por jogo. Por jogo. Então é um bom dinheiro, dá para se preparar para isso. Então eu acho que tem que ser tratado a arbitragem um pouquinho mais profissionalmente. Ontem eu assisti uma entrevista do Gaciba, que é o chefe da arbitragem, né, na CBF, e ele dizia que o percentual é de 95% de acerto do árbitro de vídeo. É, sim. Tem que ser 100%. Mas 95 aonde, Everton? Mas 95 aonde? Por causa desses lances que são polêmicos. O lance do Luciano é um lance muito claro de que ele estava em posição legal. Mas aí que tá, mas a polêmica, mas aí pra eles vão lá e põem uma linha que é mais torta que não sei o quê. Aí é fácil você falar que é 95. Não tem, eles têm que falar corretamente, mas aí eles vão 100%. Defender. Exato. Até porque recurso tem, né? Exato. Aquela jogada do Internacional, é só um chipzinho, coloca na bola, passou a linha, aciona o árbitro, o relógio dele, gol, deu gol. Simples. São situações que eles têm que melhorar. E como eu falei anteriormente, não é porque o Internacional foi beneficiado, o Ceará foi prejudicado. Isso aí acontece com todo mundo. Antes acontecia mais. Eu vou falar, o time pequeno sofria mais. Sim. Sofria mais, sabe como é que é? Agora tem aquela meia-culpa, né? Um toque de braço agora eles têm que dar na mão, enfim. Então agora tá um pouquinho mais dividido pelo VAR. Mas mesmo assim, como você disse, tem que acertar 100%. Claro, tem situações de interpretação que aí eu vou entender, porque o árbitro é humano também. Sim. Só que eles erram com o VAR, com a ajuda do VAR. Então é aí que eu me refiro. Ontem, até vou fazer uma justificativa aqui, porque não são só erros, né? Tem lances acertados. Por exemplo, o jogo São Paulo e Fluminense, estava assistindo o jogo, Igor Vinícius, uma bola aprofundada para ele dentro da grande área, ele dividiu ele resbalou e bateu contra o zagueiro da equipe do Fluminense. O Bandeirinha assinalou falta a favor do Fluminense. O árbitro do campo marcou pênalti para o São Paulo. Aí o árbitro de vídeo chamou e mudaram a decisão. E nesse caso, então, o árbitro de vídeo funcionou muito bem. O próprio jogo do Internacional contra o Bahia, se não tivesse o árbitro de vídeo, aquele pênalti do Rodinei no final não seria marcado, porque foi um lance bem fora do contexto onde a bola estava posicionada. Então, se não tivesse o árbitro de vídeo também. Então, como você disse, tem sim o lado positivo, mas tem alguns pontos para ser modificado. Bom dia, Everton. Nós da torcida do Vasco queremos agradecer ao Flamengo por ter cuidado da nossa vaga na tabela. Agora estamos de volta, é o que diz o Antônio Vascaíno. Alô, bom dia. Certamente que sexta vem o hino. Certamente que sexta vem esse hino. Abraços, Anderson de Souza do Jardim Floresta. Ei, já estão dormindo? Ainda não? O São Paulo tá chegando. É o cérebro pensando, o cérebro do Colorado pensando que o São Paulo tá no retrovisor do Internacional. Abraço pro Anderson de Souza lá do Jardim Floresta. Anderson, eu sou um torcedor são paulino daqueles bem iludidos, sabe? Quando o São Paulo engata assim uma vitória, perdeu de 3-0 pro Atlético Mineiro, mas ontem ganhou de 3-1, diga-se de passagem, acertei o placar, né? Não só a vitória do São Paulo contra o Fluminense, acertei o placar também. 3-1 com o Fluminense, eu já penso assim, poxa, o São Paulo dá pra chegar, né? Dá pra ganhar o Brasileirão esse ano. Eu já penso assim. Tá complicado mesmo, né? Contra o Palmeiras aquela bola entrou sim. Bom dia, dona Amélia Berturo, Colorada. Falando do jogo contra o Palmeiras, que aquela bola que o Everton pegou foi dentro do gol, e eu acho que sim. Não, então... Porque ele pisou com os dois pés pra dentro e o braço dele encurtou pra depois ele sair jogando. E nem acionado foi, então eles poderiam pelo menos ter colocado aquela linha bem reta que eles usam lá, aquela lá cirúrgica, sei. E dado uma questionada no lance, mas nem isso aconteceu, então vida que segue. Bom dia, um abraço, estou ligado aqui no programa, mandou o recado do nosso ouvinte, a Marlene. Bom dia, no jogo do Grêmio deram um cartão amarelo para o jogador utilizando o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo tem que chamar quando ele entende que é para cartão vermelho. Aí o árbitro vendo o lance, se ele achar que não é para vermelho e sim para amarelo, ele pode aplicar um amarelo, né? Sim. É o que diz a regra. Bom dia, Everton, como é ruim esse teu time, né? Quantos gols errou? O Nenão São Paulino, exatamente, Nenão. São Paulo cria jogadas, mas não faz os gols. Bom dia, Everton e secadores. Vão preparando os secadores porque o Mengão está chegando. Como é bom ser flamenguista, diz aqui o Xaropinho. Outro recado é do nosso ouvinte, o
Wilson, não o corintiano, o pintor. Mandou um áudio. Fala, Wilson. Bom dia, Everton, beleza? Viu, se o Grêmio não se espertar, vai pra segunda divisão. E vai pegar a Bahia, se não me engano. Tem o Jeromel tá fora. Então, só quero ver o que vai dar esse joguinho. Mas eu não sei não. Ontem quase levaram. Quase perderam.